muito bom dia para você. O NE1 desta terça, 6 de janeiro, está começando. Eu agradeço desde já a sua companhia. Você acompanha, junto comigo, imagens da área central do Recife, céu com algumas nuvens, céu claro. O calor continua, a máxima prevista para hoje é de 32 graus. Por isso, capricha aí na água e na proteção contra o sol. De acordo com a APAC, não tem previsão de chuva para hoje. Vem comigo conferir alguns assuntos desta edição. Em Casa Caiado, Olinda, o esgoto tomou conta de uma rua. E moradores reclamam da sujeira, do mau cheiro e da falta de resposta do poder público. Tá pensando em trocar de geladeira? Tem mudança nos selos que classificam a eficiência de energia dos eletrodomésticos. A gente explica o que mudou para você escolher uma geladeira que vai consumir menos energia elétrica. O NE1 vai falar sobre o limbo previdenciário. Você sabe o que é? Um advogado explica essa expressão usada quando o trabalhador fica sem benefício e sem salário. Você pode mandar a sua dúvida para o nosso canal Globo, o QR Code está na tela para você participar. Tem também informação sobre a conjuntivite, que provoca dor, coceira, sensação de areia nos olhos. O médico oftalmologista fala sobre como prevenir. Outro assunto é o processo de matrícula em escolas municipais da região metropolitana. Pais e responsáveis devem ficar atentos aos prazos para a confirmação da vaga e entrega de documentos. Hoje é dia de Reis. Para os católicos, a data marca o fim do ciclo natalino. Pela tradição, chegou a hora de desmontar a árvore de Natal e o presépio. E a gente traz dicas para organizar os enfeites para que eles durem até o ano que vem. Eu te conto também a programação da festa da queima da Lapinha na região metropolitana. E tem muito mais. Fica por aqui, seguimos juntos até 13h. Agora são 11h49 e moradores de Barra de Jangada, em Jaboatão, pediram a volta do calendário do NE1 na rua Águas de Santa Bárbara. A rua vive tomada de água suja, de lixo também. Gustavo Ferreira está lá na comunidade. Como é que está hoje por aí, hein, Gustavo? Bom dia para você. Oi, Maristela. Bom dia para você. Muito bom dia a todos que acompanham o NE1 de hoje. Bom, dá para perceber que hoje não tem chuva. Você mesma disse no começo do jornal que a temperatura máxima vai chegar aos 32 graus na região metropolitana. Aqui em Jaboatão dos Guararapes agora 30 graus em Barra de Jangada. Mas como você pode ver pelas imagens de Otton Veiga, imagens ao vivo, não tem água empoçada nesse canto aqui, mas a rua está totalmente irregular. Não tem asfalto, não tem esgoto. O que tem aqui é de água de esgoto suja, né? Água a céu aberto. Alguns pontos ali à frente de água empoçada também. A gente chegou agora há pouquinho aqui e já ouviu muita reclamação dos moradores, né? Que estavam aguardando, inclusive, o retorno do nosso calendário, porque nós já estivemos aqui pela primeira vez em agosto do ano passado, ou seja, 4 meses e um pouquinho. E aí, nessa nossa primeira vinda do calendário, a Prefeitura de Jaboatão foi procurada, né? Nós procuramos a Prefeitura, que disse, por meio de nota, que um projeto para calçar a rua estava em fase de avaliação para captação de recursos e que iria mandar uma equipe na comunidade para fazer capinação e limpeza das valas para a água escoar. Nessa primeira vinda também em agosto, nós procuramos a Compesa e a companhia disse que a rua não é contemplada com rede pública de esgotamento sanitário, mas que tinha previsão de entrar nas ações do programa Cidade Saneada. Eu vou aproveitar enquanto o Otton está mostrando aqui, ó, a falta de asfalto, uma rua praticamente de terra batida, tem vários pontos que os próprios moradores colocaram restos de azulejo, metralha, até pedra para poder deixar um pouco mais nivelado, porque se não for assim, carro de aplicativo não passa, ambulância não passa. Deixa eu perguntar aqui para os moradores que já estão me esperando. Seu Amaro está aqui, recebeu a gente. Seu Amaro, muito bom dia. Obrigado por receber mais uma vez a equipe do NE1 aqui. Lá em agosto nós viemos e a Prefeitura disse que ia mandar uma equipe aqui na comunidade para fazer essa capinação, a limpeza das valas. Me diga, veio equipe alguma aqui da Prefeitura? Nenhuma. Veio não, de jeito nenhum. O que veio foi para tirar o lixo ali, ó. A gente ligou para lá. Aí vocês ligaram para lá e mandaram o carro na hora para tirar o lixo. Pronto, dali pronto, acabou. E nada, 4 meses e não veio nenhuma equipe aqui? Nada. Nem o fiscal, ninguém. Nenhum fiscal?
E aí a rua continua desse mesmo jeito como a gente está mostrando. Tem muito mais pessoas aqui também para falar, né, seu Amaro? Porque todo mundo, assim que a gente chegou, disse, olha, ali à frente é pior, ali à frente enche a casa, ali à frente a água não seca. E aqui é desse jeito que fica mesmo, sempre quando tá chovendo, e agora não tá chovendo, né? Que bom, né? Como é que fica a sua casa? Um palmo de água dentro de casa, no terreno. O senhor chegou a perder alguma coisa de dentro? Não cheguei a perder porque fica 2 dedos de água dentro de casa. Como é seu nome? É Antônio Walter. Antônio Walter, como é que é viver aqui? Você vive há quanto tempo aqui nessa Há situação? 10 anos aqui. Na época de inverno aqui é um transtorno muito grande. Inclusive eu tive um infarto, para ser socorrido aqui foi esse homem que me salvou, porque a ambulância não chegava, a SAMU não chegou aqui. Os outros serviços, como eu disse, também não chegam. Não chega. Inverno aqui, dessa parte aqui, onde você está vendo aqui para lá, fica tudo alagado. Até para passar, tô vendo que tem um senhor aqui, obrigado, viu, Antônio, para passar de bicicleta. E olha que dá para desviar um pouquinho, mas mesmo assim dá trabalho. Exatamente. Mas aquela área ali que está alagada ali, eu tentei fazer a caixa dali, o próprio morador de lá não deixou. Eita. Aí não dá, porque tem que esperar o serviço da prefeitura, né? E aí quem pedala também sofre. Também sofre. Eita. Como é seu nome? Romildo. Seu Romildo, obrigado, viu? A gente acabou de ver aqui, ó, tá tentando passar. Pode seguir o seu caminho. Ô Maristela, deixa eu dizer, a gente volta daqui a pouquinho, aqui da Rua Água de Santa Bárbara, com um posicionamento tanto da Compesa quanto da Prefeitura de Jaboatão, né, para saber se algo vai ser feito aqui. A gente está no começo do ano, é recomeço de mais um ano, que os moradores aqui têm a esperança de que algo mude, né, porque já tem gente que mora aqui há 14, há 22 anos, e estão esperando esse tempo todo por uma solução, mas pelo visto, pelo que vocês estão vendo aqui, nada foi feito, pelo menos desde quando nós viemos com o calendário, mas nós estamos aqui de volta para cobrar uma solução, pelo menos uma resposta, né? Um prazo para que os moradores daqui tenham algo para esperar e para cobrar junto com a gente. Voltamos já. Impressionante, né, Gustavo? Enquanto você falava sobre a situação encontrada pela nossa equipe em agosto do ano passado, né, nós vimos essa rua completamente tomada pela água, a dificuldade dos moradores para passar. E agora a gente está vendo a outra realidade, né, num período de sol, e a gente espera que essa obra realmente aconteça aí na comunidade para que esses moradores não cheguem no próximo inverno com as mesmas dificuldades que nós vimos agora há pouco, resgatando essas imagens do nosso arquivo, que é bem recente, inclusive, agosto do ano passado. O esgoto continua exposto aí, a água suja na porta de casa, a poeira também. Agora nós estamos num tempo de sol, mais propício, inclusive, segundo as prefeituras, para fazer as obras necessárias, obras preventivas, já pensando no inverno, e por isso que o nosso calendário está de volta por aí. Daqui a pouco o Gustavo Ferreira volta, então, com essas respostas, tanto da Prefeitura quanto da Compesa também. Até já, Gustavo. Seguimos com outros assuntos e eu quero saber, você sabe o que é limbo previdenciário? Olha, essa expressão tem aparecido mais nas redes sociais. Ela é usada quando o trabalhador afastado por questões de saúde recebe alta do INSS para voltar às suas funções. Até aí tudo bem. Mas a empresa entende que ele ainda não está apto a voltar às atividades. Aí que o problema começa. O funcionário fica sem receber o benefício e também fica sem o salário. Bora conversar então com o Mário Carvalho, ele está com um advogado especialista nessa área. Mário, o que o trabalhador deve fazer nesses casos, hein? Bom dia para você. Oi, Maristela, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, o ideal é procurar uma ajuda profissional, uma orientação profissional. Para isso, a gente convidou o doutor Bruno Batista, que é advogado previdenciário, para auxiliar a gente a entender cada caso. Vamos começar do começo, né? A Maristela já explicou o que é o limbo previdenciário, mas o que pode causar esse limbo? Bom dia. Bom dia, Mário. Bom dia, Maristela, todos que estão no estúdio e aqueles que nos assistem. O limbo previdenciário é uma situação peculiar, onde a pessoa tem a alta pelo INSS, mas o médico da empresa onde ele trabalha não o readmite. O que é que causa isso? A divergência entre os laudos médicos, o laudo do INSS e o laudo do médico do trabalho da empresa ou terceirizado que presta serviço àquela empresa. A gente lembra que a gente está com o QR Code aí do Canal Globo na tela. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa para mandar, que você quer tirar uma dúvida aqui com um especialista, manda para a gente, que daqui a pouquinho a gente vai ler a sua pergunta. É uma situação que ela é errada, mas ela acontece com uma certa frequência, né? É bastante frequente, Mário. Realmente, muitas vezes o INSS
libera a pessoa, cessa o benefício, e aquela pessoa se sente ainda incapacitada. Quando procura a empresa, quando procura o médico do trabalho, a empresa não o readmite. E fica a pior das situações. Limbo significa margem. Você fica à margem, porque você não tem nenhum benefício do INSS e muitas vezes nem tem o salário que a empresa tem a obrigação de ficar pagando esse salário todo mês até a sua plena recuperação. Quando o INSS, então, ele libera esse funcionário e a empresa não a readmite, existe alguém que está certo nessa história? Como é que a gente pode observar tudo isso? É uma questão muito documental, é uma questão não é nem tanto de quem está certo ou quem está errado. O que deve acontecer é a pessoa verificar realmente, assim que recebe a alta do INSS, se representar a empresa e a empresa, então, fazer os trâmites internos para a readmissão imediata daquela pessoa. Importante tomar cuidado para que não passar 30 dias. Se passar 30 dias após sua liberação pelo INSS e você não se representar a empresa, pode ocorrer, inclusive, uma demissão por justa causa. Então, é importante ter cuidado com isso e se representar a empresa o mais rápido possível. Agora, num caso como esse, a empresa ela pode legalmente suspender o salário do funcionário, mesmo ele sendo liberado pelo INSS? Não, não pode. Hoje, realmente, há um entendimento jurisprudencial dos tribunais assim prevalente, no sentido de que a empresa é responsável pelo pagamento desses salários. Quem não pode ser prejudicado é, efetivamente, o empregado. É a parte mais fraca dessa situação, o hipossuficiente. Então, caso a empresa não pague o salário, ela posteriormente pode ser condenada numa ação trabalhista a efetuar esse pagamento e aí, então, se posteriormente o INSS restabelecer aquele benefício, ela pode até se ressarcir, mas a obrigação é ela realmente fazer esse pagamento de salários para não deixar a pessoa absolutamente desamparada. Qual é o prazo legal para que a empresa faça essa reintegração do funcionário? É no dia seguinte ele ser liberado? Tem um prazo mais longo? A partir do momento que o empregado se reapresentar, ele se reapresentou à empresa, se colocou à disposição, a empresa tem a obrigação de readmiti-lo imediatamente. Só o cuidado da parte contrária, digamos assim, desses 30 dias, e aí é um prazo que tem que ser muito cuidado do empregado para não deixar passar esses 30 dias. Cabe acionar a justiça caso ele não consiga voltar para a empresa? Sem dúvida, cabe uma ação trabalhista, né, para poder retornar, né, a empresa, retornar o seu trabalho, retornar ou então haver uma rescisão indireta do contrato de trabalho. Por uma falta cometida pela empresa, então aconteceu uma rescisão indireta do contrato de trabalho por meio de uma demanda trabalhista. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dar um tempinho para os telespectadores mandarem as dúvidas para a gente ler daqui a pouquinho aqui, para a gente trazer para o senhor explicar um pouquinho mais. Maristela, volto com você. Perfeito, Mário. QR Code na tela do nosso canal Globo. Você aponta a câmera do seu celular e participa, que daqui a pouco o Mário Carvalho está de volta para responder com a ajuda do Dr. Bruno. Até já, Mário. A gente segue com o assunto de saúde. O uso de celular por crianças e adolescentes traz inúmeros prejuízos. E um deles é o pescoço de texto. Já ouviu falar? O problema de saúde já é considerado pela ONU como uma epidemia mundial. Tem inclusive uma ilustração para a gente entender melhor o que é esse pescoço de texto. Vou colocar essa imagem agora aqui na nossa tela para você, o pescoço e o uso da tecnologia. Está reconhecendo essa postura, essa posição que normalmente a gente fica durante o dia, né? A gente abaixa a cabeça para mexer no celular ou então no tablet e a cabeça, ela fica no ângulo de 60 graus. Olha só, dá para ver bem nessa ilustração. A cabeça acaba ficando mais pesada, provocando não só o chamado pescoço tecnológico, mas outros danos no pescoço e na coluna também. É muito sério isso, a gente vai seguir com esse assunto. Daniele Fonseca está com o ortopedista. A preocupação, inclusive, muito grande com as crianças, com os adolescentes. Né, Daniele? Boa tarde para você, porque tem consequências para a saúde, né? Muitas, Maristela, muitas. Boa tarde para você também, para todos que estão nos acompanhando aqui no NE1. Estou ao vivo no bairro de Casa Amarela, zona norte do Recife, na casa de Alessandra, que abriu as portas aqui gentilmente para a gente, viu, para fazermos essa reportagem. Ela está aqui com Miguel, que é o mais novo, o caçula. Daqui a pouco eu apresento os outros para vocês. Agora, Alessandra, como é aí o esquema de liberação de celular para a garotada, principalmente essa época de férias, hein? Boa tarde. Boa tarde, Daniele. Bom, no momento, só a mais velha, Maria Alice, de 11 anos, tem acesso ao celular, e mesmo assim de forma bem controlada. Normalmente, ela só acessa o celular nos finais de semana,
e por assim um tempinho definido. E agora nas férias a gente está liberando um pouquinho mais nos outros dias, mas também por pouco tempo. Tá certo. Tem que dar aquele balanço. Olha aí, gente. Maria Alice, a mais velha de Alessandra. Ali a gente também tem, olha, Daniel, que tem 3 anos. Ana, dá um alôzinho só pra gente, Ana, que é a secretária babá dos meninos, que dá uma força danada aqui, né? Alice, me diz uma coisa. Você gosta de usar o celular onde? No sofá, esparramada na cama? Olha, eu uso mais na cama, mas eu também uso no sofá às vezes. Então quando você está no sofá, eu vou pedir que você mostre aí como é que você fica. Se encosta na cadeira, no encosto, o que é que você faz quando está usando para ficar mais confortável. Olha aí, é nesse momento que a gente vai chamar a doutora Etelvina Vaz, ortopedista. Doutora, boa tarde. Seja bem-vinda ao NE1. O que é que a gente pode dizer aí dessa postura de Maria Alice, hein? Boa tarde a todos, né? Esse desafio aí, estamos com as crianças, né? Agora, essa época de férias, mais tempo em casa. E o celular é o desafio de adultos e crianças. Então, aí tá Maria Alice, de 11 anos, que a mãe já falou que tem um certo limite, só finais de semana, mas o tempinho que fica, né, a gente tem que ter cuidado. Então, o que é que acontece hoje? A gente está colocando o pescoço muito para baixo, para ficar olhando a tela. Então, a gente tem que colocar, né, o celular na altura do olhar. Então, aqui é a postura. O que é que a gente tem que começar? A postura geral. Então, a gente precisa, para sentar. Maria Alice, bora sentar corretamente. Que acha? Vamos lá. Primeira coisa, 90-90, ou seja, 90 graus. Então, primeira coisa, bota os pezinhos no chão. Isso. Aí o joelhinho aqui, ó, tá 90 graus, pezinho no chão, né? Aí aqui vamos cuidar da cabecinha. O que é que a gente vai fazer? Apoiar, para ela ficar com as costinhas retinhas. Né? Ela não está deitada, ela nem estava deitada nem sentada, né? Tava tudo, né? Então vamos sentar ela adequadamente. Ver se ela consegue chegar um pouquinho mais para trás. Vai mais para trás. Isso. E o celular? Como é que tá? Fica aí, usa aí um pouquinho o celular. Ela tá vendo? Ela estava antes assim. Aí tem que ser aqui, na altura do olho. Bota ele embaixo. Um apoio aí também. Olhe para baixo, olhe para o celular agora. Não, assim, como você estava antes. Isso. Então, essa posição de ficar muito tempo olhando essa inclinação. Então, a gente tem que levantar o celular na altura do olho. Isso não é só para os adolescentes, né? Doutora, e intervalos, hein? Também para dar uma relaxada, por mais que esteja na postura correta. Então, a gente orienta que, assim, a cada 15, 20 minutos que está mexendo no celular, no máximo meia hora, a criança dê uma intervalada, se levanta e faça uma outra atividade, para não ficar muito tempo, porque tudo é muito tempo, né? Então, se você diminuir, fazer esses intervalos, é muito importante. Doutora, muito obrigada, viu, pelas informações. E eu ainda acrescento que ela até já tinha dito aí, um apoiozinho ali embaixo, uma almofada, um travesseiro mais alto, porque também ela não vai aguentar muito tempo aí suspendendo, né, os braços. E aí, pelo menos em relação à postura, tá tudo certo e dando, claro, aquele freio aí, um equilíbrio no tempo de tela para essa garotada. Maristela. E não é um aprendizado só para ela não, viu, Daniele? É um aprendizado para todos nós, na verdade. Nós passamos bem mais tempo em frente às telas do que imaginamos, do que até gostaríamos. E claro que a gente tem que ter esse cuidado aí com a postura, com a coluna, com o pescoço, com a cabeça, ter atenção à saúde. Bora ver como está o trânsito em alguns pontos da região metropolitana? Está circulando? A gente te ajuda. Olha só imagens para você ao vivo da BR-101 em Igaraçu, em frente à fábrica 1 do Norte. Essa câmera está instalada. Do lado direito, os motoristas vão sentido Goiânia. No lado esquerdo, eles estão chegando aqui ao Recife, mas a gente observa aí por essa imagem mais fechadinha, né, que a movimentação está bem tranquila aí na região, sem grandes congestionamentos. Trânsito livre para o motorista que está passando aí pela BR. Agora a Avenida Agamenon Magalhães, no cruzamento com a Rua do Paissandu, a gente já observa aí um trânsito um pouco mais intenso. Neste trecho, os motoristas vão no sentido Zona Sul e Abdias de Carvalho, mas uma movimentação diferente, né? Agora a gente está vendo ali que os carros pararam, né? O semáforo fechou, os pedestres atravessando na faixa, apesar, né, desse trânsito mais intenso, a gente observa uma diminuição até da quantidade de carros, porque estamos num período de férias escolares. Vamos continuar o nosso giro agora pela Avenida Doutor José Rufino, no bairro da Estância, pertinho ali
do Colégio Visão. Você tem essa imagem aí para ver como é que está a movimentação ao vivo do trânsito. No lado direito, os motoristas vão sentido ao bairro de Afogados e no lado esquerdo vão lá, sentido a BR-101. Agora a gente segue com Elvis Lopes, que está indo aí pela PE15. A gente vai de carona junto com a nossa Globomoto. Você acompanha o trânsito aí no local. Os motoristas seguem de Paulista em direção ao Recife e a gente vai aí acompanhando junto com o Elvis como é que está o trânsito, essa movimentação. Será que é o teu caminho agora? Será que é a tua rota? 12h07, você que aproveita esse horário aí para ir almoçar, para resolver alguma pendência, aproveita esse intervalo da hora do almoço, tá ligado também aqui no NE1, já vai se informando, vendo como é que está o trânsito em vários pontos da região metropolitana e a gente faz esse passeio aí pela PE15 junto com Elvis Lopes. E a gente segue com imagens do nosso Globocop agora, que sobrevoou, agora há pouco, a cidade de Abreu e Lima. É que um incêndio atingiu um apartamento que fica no residencial Josefa Pessoa. Os bombeiros foram acionados por volta das 10 da manhã. A gente observa algumas viaturas ainda no local. Os bombeiros disseram que o fogo já foi controlado e ninguém ficou ferido. A Defesa Civil de Abreu e Lima está no local, a gente pode trazer aí outras informações a qualquer momento. E uma família de pernambucanos se envolveu em um acidente de carro na Espanha. 5 pessoas estavam no veículo, uma delas morreu. Essa notícia está no G1 Pernambuco, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na nossa tela para acompanhar junto com a gente. O acidente aconteceu na província de Almeria, no sudoeste do país, no dia 30 de dezembro. Daniel de Paula Caetano, de 23 anos, era estudante de administração da UFPE e não resistiu aos ferimentos. Ele e a família estavam no país para passar o Réveillon. O pai, a mãe e a namorada de Daniel sofreram ferimentos e foram atendidos em um hospital da cidade. A namorada e o pai seguem internados. Não há informações sobre o estado de saúde deles. A irmã de Daniel, que está grávida, não sofreu ferimentos e passa bem. A família ainda deve decidir se o corpo de Daniel será transferido para o Brasil ou se o velório e o sepultamento serão realizados na Espanha. Outros detalhes desta reportagem você acompanha no G1 Pernambuco. E depois de um casal de turistas ser agredido por trabalhadores de barracas à beira-mar de Porto de Galinhas por divergências na cobrança do consumo, a Prefeitura de Pojuca implantou novas regras para os barraqueiros. O PROCON municipal intensificou a fiscalização na área e ontem fiscais do PROCON Pernambuco também vistoriaram as operações. O objetivo foi verificar o cumprimento do Código de Defesa do Consumidor. Equipes do PROCON abordaram trabalhadores das barracas que ficam na faixa de areia para verificar se havia informações nos cardápios e se as cobranças estavam de acordo com a legislação. Guilherme, que é de Mato Grosso, contou que não teve problemas com os serviços oferecidos. Está vendo sempre aí vários órgãos, várias fiscalizações e realmente não tenho o que dizer. Eu estou sendo muito bem tratado, eu, minha família, todo mundo. A fiscalização aconteceu após uma briga entre barraqueiros e turistas de Mato Grosso na praia de Porto de Galinhas, no dia 27 de dezembro. O desentendimento no valor cobrado na conta foi motivo das agressões. Alguns cardápios precisam de adequação, mas, de modo geral, os cardápios estão regulares, tá? Todos os serviços e produtos, eles estão previstos lá no cardápio. Vamos trabalhar junto com a associação que foi notificada agora para apresentar-se numa audiência para assinatura de um TAC, que é um termo de ajuste de conduta. E lá temos algumas condições, que é de implementar programas e cursos de boas práticas ao consumidor para que melhore essa abordagem inicial, né? E que seja também implementado um novo cardápio, né? Um padrão. Em relação à adequação e toda modificação, nós estamos empenhando e fazendo da melhor forma para que tudo venha a ser realmente, de fato, regularizado e que continuamos trabalhando.
Em Olinda Paulista e Abreu e Lima começaram as matrículas presenciais para os estudantes novatos da rede municipal de ensino. Os pais ou responsáveis pelas crianças precisam ir até a escola nova dos alunos, com os documentos necessários para confirmar a matrícula. Bianca Carvalho traz os detalhes. Olá, Maristela. De maneira geral, os municípios tiveram a fase online e agora estão na fase presencial, que vai até o dia 16. Em Abreu e Lima, o aluno, junto com os pais, os responsáveis, esse aluno ele tem que comparecer na escola onde ele vai estudar. E aí tem a documentação do pai, CPF, RG, comprovante de residência, o número de telefone atualizado e também a documentação do aluno, histórico escolar, o número do NIS, que é o número de inscrição social, o cartão do SUS, cartão de vacina, tipo sanguíneo, o fator RH, a certidão de nascimento. Aí, no caso de Paulista também, até o dia 16, tem que comparecer na escola, onde, durante o tempo lá, online, ele disse que queria estudar, levando documentação dos pais ou responsáveis e documentação do aluno. A diferença em relação a Abreu e Lima é que eles pedem o requerimento de matrícula preenchido, mas o restante é a mesma coisa. Certidão de nascimento do aluno, CPF, RG do pai, cartão de vacina, cartão do SUS, tipo sanguíneo, fator RH, o comprovante de residência, o histórico escolar da escola antiga, para o caso dele estar mudando para outra escola. E tem Olinda, eu estou falando agora da Escola Municipal Brits de Albuquerque, que fica aqui em Bairro Novo, Olinda. É uma das escolas da rede municipal, recebendo os novos alunos e também os antigos alunos. Eu vou conversar agora com Odin Neves, que é secretário de Educação daqui de Olinda, para saber, no caso de Olinda, Odin, são quantas vagas na rede municipal? E dessas vagas, são quantas vagas novas? São mais de 25 mil alunos na rede. Nós temos cerca de 25.500 alunos na rede hoje, Bianca, que vão desde as creches, educação infantil, até o EJA, que é a educação de jovens e adultos. Para as matrículas de 2026, que, como você bem colocou aí no início da reportagem, a gente também teve um período de pré-matrícula online, que foi de 17 a 30 de dezembro passado pelo sistema online da gente do Ciel. Agora, no dia 5, ontem, até o dia 16, a gente tem confirmação presencial nas unidades de ensino, exatamente como você falou, e a gente está disponibilizando para população de Olinda 5.273 novas vagas para novos alunos da rede. A pessoa não pode achar assim, mas eu participei daquela fase online achando que está garantido, não está? Na fase online, ele tem a necessidade de garantir a pré-matrícula, mas essa fase que começou ontem, dia 5, e vai até o dia 16, é para a confirmação dessa pré-matrícula. E é presencial? Presencial. Na unidade de ensino onde estava disponível a vaga, o responsável pelo aluno, o pai, o responsável, comparece com a documentação, que você bem detalhou aí, é muito parecida com a nossa. Se agrega aí talvez um documento a mais ou outro, que a gente também disponibilizou nas redes sociais da Prefeitura e pelo próprio Ciel. Lá disponibiliza quantitativo de documentos. E a partir do dia 19, Bianca, até o dia 30 de janeiro, ficam essas vagas remanescentes para aqueles que não conseguiram nem fazer pelo sistema inicialmente, nem confirmaram no período de 5 a 16. Se o aluno ele já for da rede e ele se mantiver na mesma unidade de ensino, como você colocou antes, aí a renovação ela é automática. Se houver alguma divergência documental ou alguma coisa que o sistema avalie, averigue, e aí a gente chama o aluno ou o responsável, no caso, porque ele é menor de idade, né, um aluno da rede municipal, e o responsável é chamado para complementar esse documento ou para fazer a substituição pelo documento atualizado. Estão abertas as inscrições para o alistamento militar obrigatório. Precisam se alistar todos os jovens do sexo masculino, inclusive quem mora no exterior. Joab Alves vai trazer as informações para a gente. Como as inscrições podem ser feitas, hein, Joab? Boa tarde para você. Oi, Maristela, muito boa tarde para você, boa tarde em especial a todo mundo que está com a gente aqui no NE1. Olha, é muito fácil, simples também. Esse alistamento pode ser feito de forma virtual ou também de forma presencial. Esses detalhes que vai passar para a gente agora sobre a forma presencial, por exemplo, é o Major Sara Giotto, ele também é chefe do escalão de pessoa da 7ª Região Militar. Seja muito bem-vindo aqui. Primeiro, Major, eu queria saber, essas juntas militares aqui de serviço militar no Recife, onde é que fica? Bom, as juntas de serviço militar são órgãos de execução do serviço militar
e ficam localizadas na cidade de Recife. O endereço delas pode ser encontrado no site da Prefeitura, no Portal do Cidadão, ou pelo site alistamento.eb.mil.br. Em relação à documentação, né? Aquele jovem deve separar quais documentos? Bom, o jovem ele pode se alistar presencialmente ou online. Presencialmente, ele deve levar os documentos originais, que são certidão de nascimento, CPF e comprovante de residência. E é importante levar também um documento com foto para garantir a autenticidade. Esse alistamento segue até junho, né, até o dia 30. Queria saber em relação às forças, né? Aquele jovem que tem interesse, por exemplo, de servir ao Exército, já é direcionado? Como é que funciona? Bom, como você falou, o alistamento vai até 30 de junho de 2026, sendo obrigatório para os homens e voluntário para as mulheres. Para os homens, eles devem se alistar e as mulheres elas podem, né? Nascidos no ano de 2008, né? Uma vez alistado, eles vão concorrer, especificamente aqui na cidade de Recife, né, às 3 Forças Armadas, né? Exército, Aeronáutica e Marinha. Em relação para as mulheres, né, que querem ingressar aí no Exército Brasileiro, o caminho é o mesmo? O caminho é o mesmo, o processo é o mesmo, né? O alistamento é o mesmo prazo até 30 de junho, né? Que é o mesmo prazo para os homens. E o local de alistamento também é o mesmo, que é pelo site alistamento.eb.mil.br ou presencialmente em uma junta de serviço militar mais próxima de sua residência. Major, aquele jovem que perdeu o prazo, o que é que pode acontecer? Bom, o jovem que perdeu o prazo, os jovens do sexo masculino, eles devem ir a uma junta de serviço militar para regularizar a sua situação. Caso ainda o militar não faça isso, ele pode ter prejuízos na sua vida civil, né? Como para a obtenção e renovação de passaporte, a obtenção de uma carteira de trabalho, né, a inscrição em estabelecimentos de ensino e a posterior obtenção do diploma desses estabelecimentos de ensino. São algumas das dificuldades que o jovem, não estando quite com o serviço militar, ele pode enfrentar. Para a gente concluir aqui, Major, qual o próximo passo depois do alistamento? Já ingressa aí no mundo do Exército? Bom, o próximo passo, o serviço militar, né, ele é constituído de fases, né? Então, a primeira fase é o alistamento. Em seguida, os jovens, eles podem ser selecionados, né? Então, eles vão depois para uma comissão de seleção, onde eles devem estar atentos. Tanto pelo site, eles podem visualizar isso, ou presencialmente uma junta de serviço militar. Então, ali eles devem estar atentos. Se eles forem selecionados, o local, data e horário de apresentação e também se ele foi dispensado do serviço militar. Major Saragioto, muito obrigado aqui pela participação com a gente. Lembrando que esse prazo, né, de alistamento se encerra no dia 30 de junho desse ano. Eu volto com você no estúdio. Obrigada pelas informações, Joab. Bora voltar a pegar carona no nosso Globocop? Essas imagens são do centro do Recife, perto do Parque 13 de Maio e da Assembleia Legislativa. Na Rua da União fica o edifício 13 de Maio, uma estrutura que começou a ser erguida em 1950 e nunca foi concluída. A gente observa como o prédio está deteriorado, tem risco grande de desabamento, de acordo com a Defesa Civil do Recife. Hoje foi dada a ordem de serviço para começar a demolição desse prédio. A gente já mostrou aqui no NE1 os problemas e o medo de quem passa ou vive ali perto. O edifício 13 de Maio ficou conhecido como Prédio Esqueleto. É uma construção de 11 andares que começou na década de 1950, mas nunca foi concluída. Com o passar dos anos, a degradação só aumentou. Em 2019, a Defesa Civil do Recife fez vistorias no local e classificou o prédio na escala mais alta de risco, podendo desabar a qualquer momento. Em 31 de janeiro do ano seguinte, o órgão isolou a área ao redor do edifício para ele ser demolido. No ano passado, a Prefeitura do Recife publicou edital de licitação para a demolição do prédio. Uma empresa ganhou,
mas o contrato venceu em julho, sem nenhuma etapa da demolição ter sido iniciada. Sem manutenção, em setembro passado, parte da fachada desabou e atingiu um estacionamento que fica ao lado. Na ocasião, a Prefeitura do Recife disse que identificou a necessidade de um escoramento e que estava em andamento uma nova licitação para demolir o prédio. De acordo com a Prefeitura do Recife, essa licitação foi concluída no fim do ano passado. Hoje, com o lançamento da ordem de serviço, começam as orientações para os moradores da região. E hoje, finalmente, a gente deu ao serviço, o contrato foi assinado, teve que fazer uma nova licitação, porque o contrato que existia dentro da secretaria não previa uma complexidade como esse prédio. Então, para evitar estar fazendo aditivos, a gente precisou fazer uma licitação própria. Então, a licitação, o contrato é só para esse imóvel. Então, foi feito e, finalmente, a gente está dando ao serviço hoje e vamos iniciar o serviço nos próximos dias. Secretária Executiva, falando desse contrato, quanto vai custar esse serviço da demolição do edifício 13 de Maio e quem é que vai pagar essa conta? É 1.600.000 e quem vai pagar é a Prefeitura do Recife. Depois ela vai entrar na Justiça com penhora do terreno para que a gente possa reaver esses custos. Hoje inicia a mobilização, né? Ao mesmo tempo que a empresa vai fazendo a mobilização técnica de pessoal, a Defesa Civil vai conversando com os moradores do entorno, vai explicando como é que vai ser feito o processo, vai explicando a interdição que vai ser feita. E essa interdição, esse trecho ela pode ser inclusive ampliado, né? A gente está aqui conversando com a empresa, mas assim, a gente está trabalhando para que a demolição aconteça da forma segura, né, que tenha o mínimo de transtorno para os moradores vizinhos. A previsão de finalização do serviço, a princípio, é 10 meses. Né, então, consta no processo 10 meses, né, o processo para finalizar a demolição, que deve ser iniciada, de fato, no final de janeiro. A seguir, um advogado responde às dúvidas sobre o limbo previdenciário. Aquela situação em que o trabalhador recebe alta do INSS, mas não consegue voltar ao trabalho. Você pode mandar a sua pergunta para o nosso canal Globo, QR Code na tela para você. E ainda, a conjuntivite tem deixado as emergências oftalmológicas mais movimentadas. A gente fala sobre essa inflamação que incomoda bastante, provoca vermelhidão e uma sensação de areia nos olhos. Um médico vai falar sobre como evitar a doença que tem um contágio bem fácil. Hoje é dia de Reis, hora de guardar a decoração de Natal e a gente traz dicas para embalar os enfeites de um jeito que fiquem prontos para serem usados no fim do ano novo. O NE1 volta em instantes, agora 12h25. NE1 de volta, a gente segue com a cobrança do nosso calendário que hoje está em Barra de Jangada, Jaboatão. Gustavo Ferreira está na rua Águas de Santa Bárbara. Por lá, os moradores têm várias reclamações, né, Gustavo? Falta de pavimentação, saneamento, tem lixo na rua também. E aí, a prefeitura respondeu alguma coisa, a Compesa? Maristela, geralmente nessa nossa segunda entrada ao vivo do calendário do NE1, a gente primeiro ouve mais alguns relatos dos moradores e depois dá os posicionamentos, né, das autoridades. Mas dessa vez eu queria já começar a segunda entrada dizendo o que disseram a Compesa e a Prefeitura de Jaboatão. E a gente escolheu esse outro ponto aqui da Rua Águas de Santa Bárbara, ao lado desse esgoto a céu aberto e também ao lado dos moradores que vivem essa realidade todo dia, para dizer primeiro o que a Compesa respondeu para a nossa produção em nota. Eles reiteraram que a Rua Águas de Santa Bárbara ainda não dispõe de rede coletora de esgoto, mas que a localidade está inserida no programa Cidade Saneada, que prevê investimentos em obras de ampliação e implantação de sistema de esgoto aqui na região metropolitana do Recife como um todo, né, onde está Jaboatão dos Guararapes. Aqui em Jaboatão, a Compesa disse que está na primeira etapa do projeto, já executou e que está realizando a segunda fase, em Piedade, Candeias, Prazeres, Cajueiro Seco e em Barra de Jangada. Uma nova fase será iniciada este ano e a outra segue para tentar elevar os índices, né, de alcance do esgoto aqui em Jaboatão. Nas áreas onde não há cobertura de esgoto, a Compesa recomenda também, nessa nota enviada para a gente, que se utilize soluções individuais para o destino do esgoto, né, exemplo de fossas sépticas, ou seja, deu a responsabilidade para cada morador nesse momento. Já a Prefeitura
Prefeitura de Jaboatão também respondeu para a gente em nota. Disse que o projeto de pavimentação, aquele projeto, né, que eles anunciaram aqui em agosto, que estavam ainda buscando recursos, segue na mesma, né? Segue em fase de análise técnica para poder captar os recursos que viabilizem essa obra. Não houve alteração nesse andamento do projeto. Já em relação à limpeza urbana, o município esclareceu em nota, disse que faz a coleta de segunda a sábado de forma regular. Já a capinação e a manutenção estão programadas com envio de uma equipe para limpeza da via e desobstrução das valas para poder escoar melhor a água daqui. Por que eu já li essa nota para vocês? Já tinha lido antes. Eu quero ouvir o que vocês têm a dizer sobre o que acabaram de ouvir. É mais uma resposta sem resposta, não é isso? Com certeza, né? Que ele só sabe dizer que não tem recurso e tendo recurso, né? Porque com certeza tem recurso. Só não olha para nós, né? Agora realmente tá bom, né? Não tá tão bom, mas tá melhor do que no inverno. Porque não tá chovendo, né? Justamente, mas no inverno aqui a gente fica a mercê. Não entra uma ambulância, não entra o Uber, não entra nada. Como é seu nome? Sandra. Dona Sandra, esse seu relato ele é muito importante, a gente já tinha falado também na primeira. Vem cá você também, muito bom dia, boa tarde, né? Já passou 12:30. Como é seu nome? Tiago. Tiago, você também mora aqui, também sofre essa situação. Há quanto tempo você passa por isso na rua sem uma resposta, sem um serviço feito? Eu sou novato aqui, eu estou há mais ou menos 4 anos. Mas eu acredito que não é nem questão de estar no inverno. De estar no verão, é questão de se cada morador de terreno desse aí aterrar seus terrenos, a água não vai ter para onde correr. Porque só não está aqui na rua, porque aqui tem um terreno, ali tem outro terreno, ali tem outro terreno, e essa água de esgoto vai todo para esses terrenos. Isso é uma questão de ordenação pública, né? Não adianta só construir, tem que construir com regra para poder não trazer problema para todo mundo. Justamente, mas aí a gente faz a construção da nossa parte. Aí a água está correndo para o meu terreno, eu aterro, ele vai voltar para a rua. Aí complica para todo mundo. Agora, vamos aproveitar então, Dona Maria José, venha para cá, vamos marcar o nosso calendário. A senhora já tinha o calendário do ano passado de agosto. Esse calendário é novo, vamos mostrar aqui para todo mundo ver. A gente marcou e eu quero que a senhora, por favor, me ajude aqui segurando. Pode marcar para a gente uma bolinha aqui no dia 11 de maio. A gente vai dar 4 meses aí, já que não tem prazo dado aí, nem pela Compesa, nem pela Prefeitura de Jaboatão. Nós estamos dando aqui o nosso compromisso de voltar daqui a 4 meses, um dia depois do Dia das Mães, Dona Maria José. Qual é o melhor presente que a senhora espera, não só a senhora, mas toda a comunidade, para esse momento? E a gente espera que volte com uma solução. O maior presente que eu espero é que Deus nos ajude e tenha misericórdia de nós. E ajude a quem vai ajudar a nossa rua, porque há 3 anos que não tem solução, fica no mesmo. Então eu peço a Deus, em nome de Jesus, que Ele é o dono de tudo e Ele pode fazer. E eu estou com a esperança que Ele vai fazer. E é isso, e é Deus lá em cima e as autoridades aqui no chão para poder resolver, porque elas são eleitas para isso. Muito obrigado, minha gente, pela confiança mais uma vez. E a gente, reforça o nosso compromisso, como está aqui no nosso calendário, com licença, Dona Maria. 11 de maio, tá? O Enel vai voltar aqui daqui 4 meses para saber se pelo menos algum projeto começou a ser feito por aqui para mudar a vida de todas essas pessoas. Maristela. Guarda esse calendário, Dona Maria, 11 de maio, calendário marcado. A nossa equipe estará de volta aí à comunidade para ver se algo mudou, né? E em Casa Caiada, Olinda, o problema também é água suja e lixo na rua. Nós recebemos vídeos de moradores de ruas diferentes da região falando sobre a situação precária por lá. Vamos ver. Isso é na frente do prédio, ó. Na frente do prédio. Estão andando para ali um pouquinho para mostrar a situação da calçada. Porque quem chega não consegue entrar a pé. Isso aqui é a parte lateral do prédio, ó. Olha, a calçada do prédio, o esgoto verde, ó. Tá vendo? Olha a rua como tá. Vai até lá embaixo e entra à esquerda ali, ó. Olha aqui como é que tá a situação da rua. A situação é essa. Tá vendo? E ninguém toma providência. Ninguém toma providência. A gente tá aqui na rua Alcina Coelho de Carvalho, em Casa Caiada, e a situação é essa daqui, ó. Mato, lixo demais, fora os buracos aqui, ó, dessa parte da rua, que interfere muito, né, no nosso dia a dia. E aqui essa quantidade exacerbada de lixo. É sofá, é geladeira, é tudo que você imaginar. Nós fomos conferir de perto essas reclamações e a situação é bem difícil mesmo. Entrar, sair ou morar numa casa ou apartamento que fica num lugar assim é bem complicado. Água suja, lodo e tudo que não presta, além do mau cheiro. O que está acontecendo aqui é um descaso.
tanto do governo, tanto da prefeitura. Então prejudica a mim e muita gente aqui. Se a pessoa você almoçar com um mau cheiro de fezes e tudo mais. O local fica na rua Carlos Leite Moreira, na esquina com a Francisco C. Oliveira, em Casa Caiada, Olinda, bem perto da obra do Canal do Fragoso. Seu Edilson, que mora numa casa a pouquíssimos metros daqui, lamentou a situação em que é obrigado a enfrentar todos os dias. É muito difícil. A gente fica numa situação que para a gente comer, a gente tem que fechar algumas portas e, se for o caso, se trancar no quarto por conta de que ninguém aguenta o mau cheiro. As famílias já vêm sofrendo há mais de uma década com todo o impacto e consequências nessa área. A situação dos moradores que vivem perto do Canal do Fragoso se arrasta há pelo menos 13 anos, quando começaram as obras. Um desgaste para todo mundo. E desde dezembro do ano passado, quando este esgoto estourou, as condições estão ainda piores. Um morador que tinha entrado em contato com a Compesa pedindo uma solução, recebeu deles a seguinte resposta. Um relatório do dia 10 de dezembro, após uma visita da BRK, que trabalha para a Compesa, constatou que o sistema de esgoto estava operando normalmente e que tratava-se de uma drenagem obstruída pela obra do Canal do Fragoso. Que uma visita feita em 16 de dezembro com Prefeitura, SEAB e Compesa identificou que a obra no canal fechou a drenagem, dando retorno para a rua e que, portanto, o serviço não era de responsabilidade da Compesa BRK. A prefeitura, até agora, no momento, não veio, porque isso é de responsabilidade da prefeitura. Quando eu cheguei aqui há 25, 26 anos atrás, o que aconteceu? Eu falei com a própria Compesa, a Compesa veio aqui e me mostrou que o meu esgoto está diretamente no esgoto da Compesa, mas a rua não está. A rua está recebendo esgoto direto na galeria de água. E a prefeitura não toma providência nenhuma. Além do esgoto, os moradores também reclamam de uma água que mina do asfalto constantemente e deixa a população indignada. As reclamações se acumulam e a insatisfação é geral. Isso aqui é dia e noite escorrendo. A gente não tem direito a acessar para sair, para vir, o carro da gente, os freios se acabando. Ou seja, tudo é complicado. Fedentina dentro de casa, mosca direto, muriçoca, se come a banana mosca. Em setembro do ano passado, a SEAB mandou um ofício para a Secretaria de Gestão Urbana de Olinda, informando sobre a presença de esgoto em grande quantidade, provavelmente vinda de ligações clandestinas dentro da drenagem e despejando material de esgoto no canal. Citou inclusive a Lei 9.605, que trata de crimes ambientais. O artigo 54 diz que é crime causar poluição de qualquer natureza em níveis que possam resultar em danos à saúde humana, morte de animais ou destruição significativa da flora. A população não teve resposta. Dentro de casa você não consegue ficar direito. Assim, os gases entrando dentro da casa e fica muito difícil. É muito difícil mesmo. Só a pessoa passando é que sabe. E não é só de esgoto que o pessoal de Casa Caiada reclama. O lixo espalhado também faz parte da realidade. Na rua Professor Alfeu Rabelo, sacos plásticos, restos de obra e entulho. Na Alcina Coelho de Carvalho, situação parecida. Aqui são 2 pontos. Também aparecem galhos secos no amontoado de coisas. Kelly não aguenta mais conviver com o acúmulo de lixo bem perto de casa. Pessoas aleatórias que aparecem por aqui, faz o descarte irregular. Tudo que você imaginar, lixo doméstico, assim, de fogão, geladeira, sofá. E toca fogo, né? E ainda tem a situação que piora quando a gente vê a fumaça invadindo os apartamentos e a gente sofre com isso também. Você viu aí na reportagem que a Compesa e a SEAB responderam aos moradores que o problema da água de esgoto empoçada deve ser resolvido pela Prefeitura de Olinda. Nós estamos aí com algumas imagens do nosso Globocop. Nós, inclusive, procuramos, então, a Prefeitura da cidade. A promessa é de que até o fim deste mês seja realizado um serviço de manutenção na drenagem da rua Carlos Leite Moreira. O objetivo é preparar o local para a implantação de um novo trecho de drenagem pela SEAB.
Sobre o lixo acumulado nas ruas Professor Alfeu Rabelo e Alcina Coelho de Carvalho, uma equipe será enviada ao local para verificar a situação e efetuar a limpeza. As geladeiras agora vêm com um novo tipo de selo que aponta a eficiência de energia. A partir deste ano, é obrigação dos fabricantes identificar nos equipamentos apenas 3 níveis de classificação, A, B e C. A ideia é ajudar o consumidor a escolher eletrodomésticos que economizem energia. No centro da cidade, no bairro de Santo Antônio, algumas lojas já receberam geladeiras e freezers com um novo selo Procel, o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica. Os produtos mais antigos têm uma classificação de gasto de energia que vai da categoria A até E. A é a classificação mais econômica, quando o equipamento consome menos energia. Já teve um cliente novo que comprou com a gente, ele já comprou um dos produtos com um selo novo, comparando aquele que tinha anterior, ele já viu a diferença num mês, quanto economizou na energia na casa dele. Então, se você faz a conta durante o mês, durante o ano, quanto é que você vai economizar? O gerente explicou que, por determinação do Inmetro, agora as geladeiras e os freezers só vão ter as classificações A, B e C. A partir do momento que a empresa está comprando, já está vindo tudo atualizado. E a gente ainda tem alguns selos antigos nos outros produtos, que a gente tem ainda até o final do ano para vender esses produtos, que aí a gente vai estar com a loja já toda já no selo novo. Seu Carlos, morador do bairro da Iputinga, aposentado, disse que há bastante tempo só compra equipamentos que tenham as classificações A ou B. Claro que a gente tem que olhar. Aquele que não olha, leva um objeto que vai, né, pesar no bolso. Se o senhor nota que é de 50 kW por mês, o senhor compra? Não compro não, que não vai pipocar no final do mês e o meu bolso não vai dar para pagar. De acordo com o governo federal, a proposta é que até o fim do ano, outros equipamentos também tenham a nova classificação. Túlio, morador de Salgadinho, em Olinda, estava procurando um ar-condicionado. No verão, ninguém está aguentando o calor. Vou usar num quarto, em casa, né? Comprei esse ar-condicionado através da menina que começou a me explicar sobre a economia de energia. Gostei, estou satisfeito, o calor está demais e vou levar. No caso das geladeiras, o engenheiro eletricista Geidson Lopes explicou que o consumidor pode fazer uma conta rápida. Um que consome 60 reais por mês, considerando R$1 o quilowatt-hora, e comprar uma de 30, você vai ter um consumo final do ano de R$360. Então já é uma economia bastante considerável. Ele disse que, a depender do tempo de uso da geladeira antiga, pode ser vantagem comprar uma nova, mais potente e eficiente. Todo tipo de equipamento, quando ele é adquirido, ao passar do tempo, a eficiência diminui. E toda vez que você mexe nele, faz uma reforma, ajusta, troca uma peça, a eficiência cai mais ainda. Então, consequentemente, vale muito a pena você já observar essa questão da eficiência, porque, com certeza, se essa conta tem aumentado ao longo do tempo, esse pode ser um vilão. O supervisor da Neo Energia, Arthur Costa, explicou que a mudança no selo de eficiência energética das geladeiras e de todos os equipamentos elétricos pode significar, na prática, para o consumidor. Os mais eficientes vão virar A, os médios eficientes, né, ali na média, vão virar B e os demais vão virar C. E alguns que estão menos eficientes, eles saem de mercado a partir de agora, param de ser fabricados e de ser comercializados. Isso visa a gente chegar a padrões de eficiências maiores. Ele também deu outras dicas de como economizar na conta de luz. A localização da geladeira, verificar se ela está perto de fontes de calor, como fritadeiras, fogões, raios solares. Toda vez que tem esse aquecimento, toda vez que o raio solar bate na geladeira, né, então aquele ali vai entender como aumento de temperatura e a geladeira vai ter que funcionar um pouco mais para compensar esse aumento de temperatura. Verificar sempre a borracha de vedação, pelo mesmo princípio, entra o ar quente dentro da geladeira, interpreta com um aumento de temperatura e vai consumir um pouco mais. Bora voltar a falar sobre as dificuldades que alguns trabalhadores enfrentam no chamado limbo previdenciário, que é quando o INSS diz que o trabalhador está pronto para voltar às suas funções, mas a empresa entende que ele ainda não está apto a voltar às atividades. Aí ele fica sem benefício, sem salário. Mário Carvalho está conversando com a gente sobre esse assunto. Chegaram muitas perguntas pelo nosso canal Globo, né, Mário?
Muitas perguntas, Maristela, a gente está com elas aqui. Eu sigo aqui com o doutor Bruno Batista, advogado previdenciário, que vai responder essas perguntas. Doutor, o Carlos Henrique de Barros disse que recentemente aguardou 6 meses para realizar uma perícia no INSS. Quando fez, foi negado. Ele voltou para a empresa e solicitou o pagamento do salário durante esse período do limbo. E o RH da empresa disse que não pagava mais o limbo. O que ele faz agora? Carlos Henrique, é importante que você primeiro procure novamente a empresa para tentar, de forma negociada, mostrar que você não pode ficar desamparado durante esse período que você não recebeu o benefício. Caso não consiga, é importante procurar a assistência do advogado da sua confiança para que possa ingressar com a demanda trabalhista para buscar o pagamento desse período em que ficou sem recebimento nem de salário, nem do benefício do INSS. A gente tem outra pergunta aqui agora do Carlos Eduardo Barbosa do Nascimento. Ele disse: estou afastado da empresa por motivo de doença, fiz uma cirurgia, mas o dinheiro que saiu do meu benefício não é igual ao que eu recebia no trabalho. Quero saber se isso é certo. Carlos Eduardo, infelizmente, é certo. Normalmente, o benefício por incapacidade, seja aquela antiga aposentadoria por invalidez, como o antigo auxílio-doença, o valor costuma ser inferior ao valor do salário que você recebe na empresa, porque ele é uma média dos salários e que leva também em consideração um coeficiente que é aplicado. Então, normalmente, é um valor inferior ao salário que você recebe na empresa. Tem a pergunta também do Gustavo Durval. Voltei a trabalhar depois de 3 meses afastado. Com menos de 1 mês, a empresa me demitiu. Isso é legal? Depende, Gustavo. Se o seu benefício foi gerado por um acidente de trabalho ou por uma doença ocupacional, aí você tem direito a uma estabilidade. Durante 1 ano, após o seu retorno, você tem direito à estabilidade, não pode ser demitido. Mas se for em decorrência de uma doença comum, digamos, não decorrente de acidente de trabalho ou de uma doença ocupacional, então pode ser demitido, desde que sejam pagos todos os direitos de uma demissão sem justa causa. Tem aqui também a pergunta do André Bento. Ele disse: fiz cirurgia cardíaca e estou afastado há 4 meses. Havia perícia do INSS dia 11 de dezembro, mas foi remarcada para o dia 2 de fevereiro. Tenho o laudo do médico. Posso retornar ao trabalho? É muito importante, André, que você retorne e se apresente à empresa o mais rápido possível, para que não caracterize exatamente aquele abandono de emprego. Se você passar mais de 30 dias sem se reapresentar à empresa, pode ser caracterizado de abandono de emprego, você pode, então, ser demitido com justa causa. Então, volte logo à empresa, se apresente para aguardar a perícia tendo se apresentado à empresa. Mais uma pergunta aqui do Francisco Assis. Acabei de fazer uma cirurgia e me deram 15 dias de recuperação, mas não dá. O médico pode dar mais dias ou tenho que procurar o benefício? Para quem é empregado, os 15 primeiros dias são de responsabilidade da empresa. Então, é a empresa que vai lhe pagar esses 15 primeiros dias. Passou disso, a partir do 16º, responsabilidade do INSS. Então, se for reavaliado ele e verificar que ele precisa de mais de 15 dias, vai o INSS, então, ter que pagar o benefício a partir daquele momento. Muito obrigado pela entrevista, pelas orientações. Maristela, volto com você. Obrigada, Mário. Doutor Bruno também. Agradeço a participação de todos que mandaram perguntas pelo nosso canal Globo. E olha, janeiro é sinônimo de crianças em casa, né? E cheias de energia. E para se divertir e passar o tempo livre, elas inventam de tudo. Por isso, as famílias precisam ficar bem atentas aos riscos para evitar acidentes. Bora conversar com Daniele Fonseca? Daniele está na casa da Alessandra, onde tem crianças de idades diferentes, né, Daniele? Como é que ela faz para dar atenção principalmente aos menores, hein? Maristela, e dar conta, viu? Porque é um de 1 ano, outro de 3, outra de 11. E até me surpreendeu que agora há pouco a gente falando aqui sobre acidentes. Aí, gente, Miguel acabou de cair ali, tá chorando um pouquinho, mas faz parte do assunto, né? Ninguém tá livre. A gente já conversou mais cedo com a Alessandra. Agora, Gustavo, marido dela, pai das crianças, chegou aí do trabalho. O que é que mais lhe preocupa em relação ao acidente com a meninada? Gustavo, boa tarde. Boa tarde. De maneira geral, é isso que você está vendo aí, né? Quedas, trombadas e engasgo também preocupa bastante a gente. Então, combo, né, gente? Isso, exatamente. Tem que estar com o palhoto na missa aqui, todo o tempo. Pronto, então vamos trazer algumas dicas aqui agora com o Diego Oliveira, ele é engenheiro de segurança. Então, Diego, primeiro, qual é o cômodo da casa assim que a gente deve ter mais atenção, hein? Boa tarde. Boa tarde, Maristela. A área de risco que maior se acende em um ambiente doméstico é a cozinha.
Porque existem atividades, preparos de comida, trabalhos com atividades quentes, que podem levar queimadura de primeiro e segundo grau, e também os produtos químicos, água sanitária, detergente, que são cores fortes e chamativas. E geralmente essas áreas ficam na cozinha. Até a Alessandra tinha dito que a mais velha dela tem 11 anos. Então, ela está aos poucos ensinando a menina, assim, a fritar um ovo, né? Quais são os cuidados em relação ao fogão ali, a frigideira, as panelas? É muito importante que a criança, né, ela seja monitorada pelos pais. Então, nessas atividades que ela for fazer qualquer preparo, ela tem um acompanhamento dos pais, mas, acima de tudo, essas panelas é importante estarem sempre viradas aqueles cabos que ficam do lado de fora para dentro, porque evita que aquela criança pegue aquela panela quente e caia sobre ela. Aqui na sala, o que é que você pode observar e citar para a gente, Diego, de atenção especial para os pais, né, para os cuidadores? A gente se depara aqui com algumas áreas que são pontiagudas, como mesa, quina. É importante colocar essas proteções de silicone, evitando dessa forma acidentes. Um outro ponto também são as áreas de tomada, para a criança realmente não colocar o dedo e levar choque. Então, coloca essas proteções, evitando dessa forma acidentes. Isso vale para o ano todo, né? De férias ou não. Outra situação que você falou do banheiro, também é uma área que deve ter atenção, principalmente em relação aqui. O banheiro tem que ter bastante atenção, principalmente agora no período de férias. Crianças gostam de brincar. Existe o boxe, que é uma área de vidro. Então, é importante ter o cuidado, a manutenção desse boxe. E é uma área escorregadia. Então, a criança está brincando na hora do banho. Fica atento em relação a essa questão. E também não podemos esquecer das janelas com a tela de proteção. É muito importante colocar essas telas de proteção. A gente agradece demais sua participação, viu, Diego, aqui no NE1, trazendo essas orientações. E como disse Gustavo, né, o pai mais cedo é um olho no padre, olho na missa. E deixar a meninada aí se divertir, curtir, com o cuidado que a gente possa oferecer. A gente volta contigo aí no estúdio. Maristela. As férias são das crianças, não dos pais irresponsáveis, né, Daniele? Mês de janeiro, trabalho dobrado. Boas dicas aí do Diego. E nas últimas semanas, clínicas e hospitais do Recife registraram um aumento no número de casos de conjuntivite. Uma doença comum no verão que causa muito incômodo, olhos vermelhos, coceira, secreção e que pode ser altamente contagiosa. Mário Carvalho está na UPA do Ibura. Quantos casos já foram registrados por aí, hein, Mário? Foram muitos, viu, Maristela? Eu estou com os números aqui. Olha, em todo o ano de 2025, aqui a UPA do Ibura registrou 4.384 notificações de conjuntivite. A maior quantidade foi recentemente, agora em dezembro, foram 621 notificações. Eu vou conversar com Bárbara Carvalho, oftalmologista. Alguma coisa explica esse grande número de notificações? Boa tarde. Boa tarde. Explica assim, a gente sabe que o verão, a umidade, o calor já favorece a disseminação de vírus, tá certo? O principal agravante também são as festas de final de ano. A gente sabe que as aglomerações, as pessoas também começam a conviver mais com os familiares por causa das férias escolares. Então, isso propicia que o vírus circule um pouco mais. A principal causa de conjuntivite, lógico, a gente tem várias causas, mas a principal é principalmente a viral, que é pelo adenovírus, mas a gente também tem as bacterianas e as alérgicas. Só reforçar então, né? O que é a conjuntivite, o que a pessoa sente, como é que ela pode identificar que ela está com essa doença? A conjuntivite nada mais é do que uma inflamação da membrana transparente que recobre o olho, que se chama conjuntiva. Então, o termo conjuntivite quer dizer justamente isso. Ite quer dizer inflamação, então é uma inflamação dessa membrana. E, como a gente falou antes, tem várias causas. As principais que estão chegando aqui na UPA, agora no mês de dezembro, são as contagiosas, principalmente por adenovírus e bactéria. Qual é a prevenção para a conjuntivite? O que a pessoa pode fazer para evitar pegar? A gente sabe que aglomerar é inevitável, faz parte do instinto do ser humano conviver, principalmente com os familiares queridos e ir para festas também.
Mas, enquanto estiver nesses ambientes mais fechados, evitar colocar as mãos sujas nos olhos, ter uma higiene adequada das mãos. A gente pegou um hábito muito bom durante a pandemia, que foi o uso de álcool, né, o álcool em gel. Então, quando for para esses ambientes, tentar o máximo de vezes colocar um pouquinho de álcool nas mãos, melhorar a higiene, né? Individualizar os seus utensílios, por exemplo, em casa, quem tiver com conjuntivite, separar a roupa de cama, as toalhas, para realmente evitar o contágio. A gente sabe também que maçanetas também podem transmitir, corrimão, então realmente ter esse cuidado da higiene e principalmente se não conseguir higienizar as mãos naquele momento, por algum motivo, evitar colocar as mãos nos olhos, né? Levar as mãos para os olhos. Sempre que tiver conjuntivite, é o caso de procurar logo uma orientação médica? Dá para se medicar em casa? Qual é a orientação? Se for uns sintomas muito leves, você pode começar com higiene ciliar adequada, lavando com shampoo neutro infantil em casa. Começar a usar colírios lubrificantes. A gente tem vários no mercado com carmeloses e hialuronatos que são muito bons. Mas se começar a ter algum sintoma a mais, se prolongar mais de 2 dias, 3 dias, realmente procurar assistência oftalmológica. Pode acontecer alguma coisa grave se não tratar? Pode sim, a gente tem várias complicações. A conjuntivite bacteriana pode chegar, inclusive, a ter uma ceratite, que é o acometimento da córnea, e pode também ter complicações como infiltrados corneanos pelo adenovírus. Muito obrigado, doutora, pela entrevista. Maristela, eu volto com você. Obrigada pelas orientações tão importantes, principalmente agora no verão, né, Mário? E hoje é dia de Reis. Para os católicos, a data lembra a visita dos 3 reis magos ao menino Jesus e marca o fim do ciclo natalino. Na tradição, é momento de desmontar a árvore de Natal e o presépio. Mas desmontar não é jogar tudo em qualquer caixa não, viu? É preciso organização e muito cuidado para que os enfeites sejam usados em outros natais. Esse cabide faz um trabalho extra fora do guarda-roupa. É para guardar pisca-pisca de Natal sem nó e sem fio quebrado. A decoração sai da sala e vai para o armário. Mas o jeito de guardar, segundo esta especialista em organização, faz toda a diferença. Para facilitar na hora de desenrolar, né? Porque muitas pessoas, quando acaba o Natal, quer se livrar logo de todos os itens, né, da árvore de Natal e termina guardando de qualquer jeito. Você começa a enrolar ele direitinho, primeiro testa antes, né, para ver se o pisca ele está funcionando, para no próximo ano você não ter aquele susto, né, de ter que comprar outro pisca. Testa primeiro e começa a envolver no cabide direitinho, porque quando você for usar o próximo ano, você vai desenrolar direitinho e não vai quebrar nenhuma lâmpadazinha dele. A tradição católica diz que o dia 6 de janeiro é o momento de desmontar a árvore e o presépio. É o dia de Reis, data que marca o fim do ciclo natalino. Mas desmontar não é jogar tudo em qualquer caixa. Aqui a árvore de Natal é desfeita em partes. Galhos agrupados e envolvidos com plástico filme. Porque você consegue armazenar ela bem melhor, né, para facilitar onde você vai guardar, para não ficar aberta. Então, quando a gente enrola no plástico filme, a gente tem essa facilidade de ajustar ela e também livre de poeira. Esses organizadores podem ser encontrados para comprar em lojas de utilidades ou também pela internet. O objetivo é proteger agora para não ter prejuízo depois. Com as peças bem guardadas, o próximo Natal começa mais prático e mais barato. Bolas, fitas, festões não devem ir todos juntos. Separar por tipo evita que um objeto amasse ou quebre o outro. Os enfeites mais delicados podem ser enrolados em plástico filme ou bolha. E uma dica que facilita é colocar etiquetas de identificação. O ideal é separados, mas se você não tem onde guardar separado, o ideal é os organizadores. Tem os organizadores ideal para a árvore de Natal, para todo esse acervo. E quem não tem um organizador ou não consegue comprar, pode apostar numa solução mais simples. Sacos transparentes com fecho e que permitem ver o que tem dentro, sem precisar abrir um por um, são uma alternativa. E o espaço que eles vão ocupar na casa também merecem atenção. E o que é que a gente indica? Partes aéreas. Em cima do guarda-roupa, se não tem ali se tem aquele espaço,
Se é uma coisa sazonal, que a gente só vai usar uma vez no ano, coloca lá em cima do guarda-roupa, no closet, numa parte do área de serviço. Outra coisa também que a gente indica muito, se você tem uma cama box, aquelas camas que tem um baú, é muito bom você guardar lá, porque quase não pega e você vai estar lá guardadinha, livre de poeira, de mofo, de tudo certinho. O ideal, o segredo é manter ela totalmente assim, livre de poeira e de umidade. Na tradição católica, o Dia de Reis é celebrado com a queima da lapinha, simbolismo relacionado à manjedoura, onde nasceu o menino Jesus. Ela é queimada para consagrar as esperanças e os desejos para o ano novo. O Globocop sobrevoou agora há pouco o Pátio de São Pedro, no bairro de São José, aqui no Recife. É onde acontece a tradicional queima da lapinha na cidade. Hoje tem apresentações de pastoris, bandinhas natalinas, do Bloco da Saudade e do grupo Inclusão de Dança. A concentração é na Rua Nova, em frente à Igreja de Nossa Senhora da Conceição dos Militares. Em Olinda vai ter cortejo e queima da lapinha com a apresentação do pastoril Estrela de Belém. É às 8 da noite na Igreja do Bonfim. A concentração será no Ponto de Cultura Casa da Mestre Ana Lúcia, no bairro do Amaro Branco. E em Paulista, a celebração acontece no Ecoparque das Paineiras, a partir das 5h30 da tarde, com o projeto Encantos Líricos, que reúne a apresentação de blocos líricos, como o Bloco das Flores, Flabelo Encantado, os Seresteiros de Salgadinho e outros blocos e grupos de pastoril. Agradeço demais a sua companhia e participação no NE1 de hoje, que volta amanhã. E você, claro, pode rever e compartilhar as reportagens a qualquer hora no Globoplay. Uma ótima tarde para você. Fique agora com o Globo Esporte.